Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 2. Os 7 manuscritos. Tudo começou após Cristo ter sido ressuscitado. Aquele dia era domingo. No despontar da manhã, algumas mulheres entraram no sepulcro, não propriamente para vê-lo ressuscitar, mas seguir o costume. No terceiro dia em Israel, acontecia uma cerimônia para aromatizar o morto, e com Jesus não seria diferente. Ao pregar a palavra, o Senhor afirmava que ressuscitaria no terceiro dia, mas ninguém acreditava na veracidade daquela promessa. Quando Cristo reviveu, começou os 7 grupos da Ásia Menor, cartas registradas no Apocalipse. Mais tarde, escrevendo João, Deus permitiu seus nomes serem revelados. No princípio desse evangelho eterno era difícil. Os grupos se chamavam tribos dos filhos de Israel. A primeira carta foi dirigida ao grupo local Filadélfia. O poder e o testemunho interagiam nele, pois presenciou Cristo restaurando a aliança quebrada. O grupo Filadélfia sofreu nessa nova aliança. Nele, muitos morreram pregando o evangelho eterno. Esse grupo não desapontou o Senhor, negando-lhe ou blasfemando. Pelo contrário, permaneceu disposto, morrendo se preciso pela fé. Filadélfia acreditava que se morresse com Cristo, venceria Satanás. Passaram-se os anos. Um imperador apareceu e se autonomeou Deus para ser adorado. O homem massacrava quem não o adorasse. Por obedecer a Deus, muitos foram destruídos, e Jerusalém foi devastada por esse imperador. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. O templo foi aplainado e os intolerantes à palavra foram cativos em outras nações. Para a surpresa de todos, as tribos dos filhos de Israel permaneceram na terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Após diversas mortes, aqueles que escaparam de Jerusalém restauraram o grupo Filadélfia, ou tribos dos filhos de Israel, que mantinha o fiel seguimento a Jesus. Em aproximadamente 110 depois de Cristo, os apóstolos haviam sido mortos. Nesse período, o ódio contra o povo de Deus só aumentava. A partir da ressurreição de Cristo até o ano 110, esse ajuntamento se chamava Grupo Filadélfia. Segunda carta, Esmina. Naquele ano 110 depois de Cristo, começou a carta de Esmina. Apareceram lá alguns irmãos infiltrados. Nesse período, o grupo do Senhor já tinha capacidade de discernimento para neutralizar os mentirosos com outro evangelho. Por meio desse dom, falsos cristãos foram avistados, e isso fez anjos caídos entrarem para destruir o grupo sem piedade. O objetivo deles era demolir aqueles que anunciavam o sacerdócio de Cristo. Mas, graças à bondade divina, o mal foi derrotado e todos se mantiveram fiéis à palavra do Eterno. Após identificarem os falsos cristãos, o grupo sofreu 10 dias de angústia. Aqueles profetas mentirosos perseguiram muitos irmãos até a morte. Ambos levaram ao imperador o depoimento de que as tribos dos filhos de Israel cogitavam rebelião. É amplamente sabido que essa prática em Roma era considerada traição. Isso resultou em morte de muitas pessoas no tempo de Esmina. Aqueles firmes na palavra conseguiram viver. Os fiéis perseguidos não negaram Jesus, e por essa fidelidade, conforme a Bíblia, foram agraciados com a bênção da vida.
Apesar de serem espancados e detidos, eles não abandonaram a crença verdadeira. O tempo de Esmina sucedeu entre 110 e 130 depois de Cristo. Terceira carta, Éfeso. No tempo de Éfeso ocorreu o mesmo com Esmina. Houve falsos profetas que queriam destruí-los. Naquele período, o grupo estava equilibrado e considerado por Deus joia rara. Entre eles existiam alguns que veneravam ídolos, outros dedicavam a perfeita adoração. Muitos seguiram a palavra de forma fácil, enquanto outros morreram por desobedecerem à verdadeira crença. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, os repreendeu, mandando observar onde caístes. Dessa forma, poderiam consertar com Deus para receberem o galardão prometido. O pai observava Éfeso odiar os nicolaítas, assim como ele os reprovou. Apesar de o grupo do Senhor ter consciência de que a idolatria é um pecado, algumas delas eram praticadas. Éfeso acreditava que a idolatria era restrita a deuses mudos. No entanto, oferecer um amor especial que não seja a Deus é abominação. A carta de Éfeso teve atuação entre 130 e 205 depois de Cristo. Nessa época, aplicava-se doutrina espiritual aos grupos, uma vez que, apesar de serem maltratados, mantinham-se preparados e puros. Quarta carta, Tiatira. O grupo Tiatira foi honrado por Deus. Naquela época, o Senhor ouviu as suas orações porque era dedicado. O objetivo era arrebanhar. Apesar de haver meninice entre eles, profetizavam carnalmente e os irmãos não os corrigiam. Apesar de terem cometido o suposto pecado, Deus não os baniu, pois a liderança reprovava essa conduta. Os profetas de Tiatira tinham obediência e idolatria. O sumo sacerdote Jesus reprovou 2 pensamentos, uma vez que isso nunca trouxe nenhuma salvação. A prática em questão só gerava imundícias, tais como feitiçarias e imoralidade sexual. Por essas aberrações receberam castigos horrendos. Durante aquele período foram destacadas tribulações por conta de pestes e enfermidades mortais. No mundo, o mal predominava e o número estimado de mortos atingiu o povo do Senhor. É importante lembrar que somente aqueles que abortavam o evangelho do reino foram atingidos. Durante o período de Tiatira, o grupo esteve preparado para resistir ao ataque demoníaco. As mortes provocadas por imperadores não eram tão terríveis quanto as que estavam por. Quinta carta, Pérgamo. Durante o período em que esse grupo esteve presente, uma catástrofe histórica ocorreu na terra. O Senhor afirmou que não havia nada contra ele, uma vez que estava perto do trono satânico. Contudo, muitos se afastaram com o objetivo de melhor servir Jesus. Aqueles membros do grupo se envolveram com doutrinas de Balaão, inclusive incitando os irmãos contra ungidos. Além disso, tinham 2 escolhas: o amor ao dinheiro e a fé no Senhor. Sobretudo, incentivava a praticar prostituição. Além de cometer esse terrível erro, acreditava ter fidelidade perante Deus. Quando aquele grupo pecava, Cristo lhe ordenava se arrepender. Se os irmãos não se redimissem, seriam abatidos. Conforme a palavra, haveria uma grande batalha com a espada que sairia da sua boca. Jesus lhe afirmou desse modo: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Aquele terá uma pedra branca escrita que ninguém entenderá, senão ele mesmo e Jesus. O grupo de Pérgamo reagiu entre 315 e 405 depois de Cristo.
Os irmãos representavam Pérgamo quando a destruição abateu muitos na história, ou seja, quando a figueira secou e a casa de Israel tornou-se vale de ossos secos. Constantino, imperador supremo de Roma, destruiu as tribos dos filhos de Israel. Com elas, escondeu o Evangelho eterno. Logo depois, houve silêncio entre 405 e 1500 depois de Cristo. Sexta carta, Sardes. Próximo ao ano 1500 depois de Cristo, apareceram oportunistas querendo reformar o sistema religioso. Infelizmente, muitos desconhecem que o imperador Constantino pausou o Evangelho eterno. Alguns membros da religião romana decidiram rebelar naquele tempo. Inclusive disseram: agora somos igreja pura ou católicos evangélicos. A Bíblia relata a seguinte mensagem: muitos testificam que vivem, mas permanecem mortos, porque procuram me enganar, disse o Senhor na carta de Sardes. Apocalipse 3:1. E ao anjo do grupo que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. No tempo de Sardes, os reformadores quiseram trazer o evangelho do reino, mas não conseguiram. Aqueles não sabiam que esse evangelho estava conservado para o fim, e enquanto ele não chegasse, a salvação viria por obras cristãs, se acreditassem no verdadeiro Jesus. Os que praticassem boas obras andariam de branco com o Senhor na cidade santa, porquanto os pecadores não arrependidos teriam sua eternidade na perdição eterna. Os irmãos que morreram fiéis estão escritos no livro, e dele não serão riscados, pois foram honrados perante Deus. Esta promessa está reservada aos santos de Sardes. A carta de Sardes representou o tempo entre 1500 e 1948 depois de Cristo. Sétima carta, Laodiceia. O grupo de Laodiceia anunciou o evangelho morno. Com ele cumpre a geração da figueira que Jesus, o sumo sacerdote, disse: as pessoas precisam saber que nessa geração tudo se cumpre. É óbvio que, sendo morna, Deus vomitaria da sua boca. Apocalipse 3:16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O grupo do Senhor nesse tempo tornou-se avarento. O bom que nem todos tiveram essa doutrinação. Por ele veio a triste insanidade, onde Jesus afirmou que é cego, miserável, desgraçado e nu. A misericórdia de Cristo é incomparável, tanto que manda comprar ouro refinado, vestir roupas brancas e aplicares colírios nos olhos para que vejas. Então disse o Senhor: estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, entrarei em sua casa e cearei contigo. Quem vencer, sentarás comigo no trono, como assentei no trono do meu Pai. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.